Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Hoje vamos falar sobre uma condição que afeta milhões de mulheres e que muitas vezes leva anos para ser diagnosticada: a endometriose. Cólicas intensas, dor durante as relações sexuais, desconforto e dificuldade para engravidar são sinais que não devem ser normalizados. A dor, aliás, não pode ser tratada como algo que a mulher simplesmente precisa suportar. Quanto mais cedo a endometriose é identificada, maiores são as chances de controle dos sintomas, de preservação da qualidade de vida e de prevenção de complicações. No Toda Mulher de hoje, vamos entender o que é a endometriose e também como reconhecer esses sintomas, quais os tratamentos disponíveis e por que a escuta da mulher é tão importante nesse processo. O Toda Mulher está no ar. E para falar sobre endometriose, a convidada do Toda Mulher de hoje é médica, cirurgiã ginecológica, Anne Caroline Amorim. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar desse tema, né, tão importante que a gente estava mencionando aqui. E a endometriose, ela faz parte já, né, do nosso arsenal de diagnóstico, do nosso arsenal terapêutico. No consultório, seja do ginecologista que faz a parte clínica, né, aquela parte mais de rotina mesmo, tanto deles quanto de nós, cirurgiões ginecológicos também. Né? É muito comum você encontrar mulheres que têm endometriose. É uma doença que é comum entre as mulheres ou não? Sim, está se tornando cada vez mais comum, né? A gente tem um grande comparativo aí de 10 anos para cá, no avanço das tecnologias em termos de exames, ressonância magnética, ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que não é aquele simples, né, que a gente habitualmente faz ali na rotina. Então, graças a esse avanço das imagens, né, e dos métodos de imagem, a gente consegue hoje ter mais diagnóstico. Não que a doença não existia, é que, na verdade, a gente começou a ter um olhar diferenciado tanto do exame quanto das queixas da paciente. Então, por muito tempo, houve uma escalada aí para que a gente chegasse ao ponto que estamos hoje. Claro que ainda tem muito a melhorar, mas hoje a suspeita diagnóstica ela já é muito mais lembrada do que antes, né? E a endometriose é uma doença que realmente incomoda, não é? Bastante. A vida dessa mulher. E tem uma faixa etária para a gente começar a perceber algum sintoma, alguma possibilidade, ou então, a idade ideal para fazer esse tipo de exame é essa? Então, a gente normalmente chama a atenção mais dos pais para as adolescentes, porque muitas delas começam a ter queixas aí, nessa fase, né? Então, ali depois dos 2 anos que iniciou a menstruação, se essa cólica, que inicialmente era ali moderada e passou a ser intensa, gerando ali faltas escolares, né? Aquela menina que fica mais de cama, e aí a gente tem que acender o alerta porque pode ter uma suspeita de endometriose nesses casos. Então, a adolescência é o momento que as queixas elas começam e que muitas vezes elas não são muito qualificadas ali, né? Não são muito levadas a sério, e aí a menina vai entrando na fase adulta e quando chega na fase adulta os sintomas eles se intensificam e a doença muitas vezes já está mais avançada. Então, existe uma linha do tempo bem relativa em relação a isso. Mas a idade reprodutiva como um todo, né, da adolescência ali até os 40 anos, é a faixa etária em que a gente costuma diagnosticar. É uma doença específica de mulheres, não é? Existe essa relação, ela está relacionada à questão hormonal, à questão reprodutiva apenas. Homem, lógico, não tem esse tipo de problema, mas ela exatamente são mulheres que sofrem com a endometriose. E assim, hoje em dia, não existe uma confirmação de origem da doença, né? A gente tem teorias e uma das mais aceitas é a epigenética, ou seja, nós trazemos aí um gene e encontramos aqui no meio externo algo que faz com que a doença aconteça, com que desenvolva os sintomas, né? Mas assim, não existe uma causa específica ou um agente externo específico que cause a doença e que desenvolva, né, os sintomas. Por isso que aqueles conselhos, né, cuidar da saúde, atividade física,
Observar Sim. a alimentação, porque assim, a alimentação, nós somos produtos, nós somos resultado daquilo que a gente consome, Ingere. não é? Ingere. Aquele alimento, quanto menos processados a gente utilizar, Sim. melhor o nosso corpo vai funcionar. Mas a gente sabe que a vida da gente não está muito assim. Infelizmente, a gente já criou uma cultura do corre, do fast food, de eu não tenho tempo de preparar uma comida mais saudável. E tem a questão mesmo econômica, porque às vezes, Sim, né, que essa se torna comida mais barata é aquela que prejudica mais a saúde, aquele alimento que tem sódio, mas custa menos, né, acaba afetando essa mulher. Sim. Então, assim, dizer que cuidar, por exemplo, da alimentação é algo que pode contribuir ou, quem sabe, evitar que essa mulher desenvolva uma endometriose, ou não? Então, geralmente a alimentação, a atividade física, claro que envolve a saúde como um todo, mas na endometriose ela ajuda muito no controle dos sintomas. Então, não é incomum nós ouvirmos das pacientes no consultório, quando a gente entrevista, depois da mudança ali dos hábitos alimentares, elas terem uma melhora substancial da dor. É claro que não vai curar, né? Não vai tratar, até porque a endometriose é uma doença crônica. Mas a alimentação, quando ela é ultraprocessada, como você bem mencionou, né? Quando ela é muito baseada ali em fatores inflamatórios, então ela contribui de forma direta, né, na piora da dor. Então é uma das recomendações que a gente faz, claro, o tratamento ele é multidisciplinar, então a gente precisa aí lançar mão muitas vezes da fisioterapia pélvica, da nutrição, de acompanhamento de atividade física mesmo, para que isso seja algo rotineiro, né? E deixar ali os alimentos mais inflamatórios para exceção mesmo, né? A gente não vai proibir ninguém de comer, Deus livre, né? A gente, na verdade, trabalha com adolescentes, com mulheres jovens, que têm uma vida social, né? Então, a gente não consegue proibir completamente de comer certos alimentos no aniversário ou datas festivas, mas a rotina, ela precisa ter esse olhar atento a esse tipo de alimento. Para tudo na vida, não é? A gente está falando da endometriose, mas existe uma série de questões, não é? Sim. A obesidade, que é algo que a gente observa que a sociedade, os números estão mostrando, né? Cada vez mais jovens estão alcançando, né? Essa questão da obesidade mórbida. Tem também a questão da nutrição, não é? A própria nutrição para evitar com que outras doenças, né, se aproveitem do seu organismo que está ali em baixa, não é? E tomem conta aí, te tragam outras doenças. Agora, um ponto da endometriose que é fato é a dor. Não é? A dor é bem marcante. Algo que é bem marcante na endometriose. Hoje a gente fala mais sobre isso, mas no passado a história era suportar, normalizar, fazia parte da mulher. Era uma coisa muito difícil, não é? Como é que você avalia essa mudança? Ainda assim, com a dor, você percebe que ainda existe uma resistência da compreensão do que é essa doença, de como você tem que mudar para você viver melhor? Existem diferenças bem discrepantes, assim, né, de alguns anos para cá. Então, hoje, por exemplo, às vezes eu recebo mãe e filha. E aí a mãe fala assim, não, a vida inteira eu tive esses sintomas e ninguém me diagnosticou. Né? Eu passei a vida inteira tendo dificuldades no meu trabalho, no meu dia a dia. E hoje ela passa pela mesma coisa. Então, eu vim trazê-la porque eu não quero que ela passe pela mesma coisa. E a própria paciente mais jovem, ela já tem muito mais consciência, acesso à informação também, né? Que hoje em dia, graças à internet, enfim, todos os meios que a gente tem, ela tem muito mais acesso a essas informações e até a suspeição do diagnóstico. Então, muitas vezes elas já chegam até mim e falam assim, olha, eu vi que isso aqui pode ser um sintoma, isso aqui também, e eu sinto tudo isso. Então, eu queria investigar, né? E elas têm muito mais propriedade disso hoje. E naquele tempo, né, alguns anos atrás, a gente não tinha tanto acesso assim e era muito normalizado, como você falou. Então, dor na menstruação era algo completamente normal, ficar de cama. Faz parte da vida da mulher, faz parte da vida da mulher. Quando você menstruar também vai ser igual, né? Então, o tempo inteiro a gente ouviu muito isso. Mas, graças a Deus, a gente hoje em dia vive uma realidade um pouquinho diferente em relação a essa conscientização. E por isso que é tão importante abordar temas como esse, né? Por exemplo, aqui com você, eu achei muito interessante que vocês abordem esse tema que é muito necessário.
né? E aí, quanto mais cedo você descobrir, menores os efeitos a longo prazo, não é? Por exemplo, eu acredito, isso aí eu sou uma pessoa leiga, mas, por exemplo, uma pessoa que sente muitas dores intensas, mesmo que seja durante um determinado período do mês por conta da questão da menstruação, como é que essa pessoa, né, consegue lidar emocionalmente com isso, não é? Se é uma pessoa que trabalha, por exemplo, precisa se ausentar do trabalho por conta disso. Então, assim, não é só a dor em si, mas uma série de coisas que essa doença, que é crônica, faz. Portanto, quanto mais cedo a gente busca esse atendimento, busca o diagnóstico, melhor ainda. Mas, assim, essa coisa desse olhar do profissional Sim. para esse diagnóstico também é recente, não é? É. E a formação da gente, né, em endometriose, ela tem sido algo construído com o tempo. E, como eu falei, muitas coisas ainda estão a ser descobertas, como, por exemplo, causas, né? Medicações, inclusive, né? Que com certeza nos próximos anos vão surgir muitas coisas novas e melhores ainda do que a gente tem hoje. Mas o fato é que quanto mais cedo você consegue o diagnóstico, mais cedo você consegue tratar. E aí as consequências, inclusive de virar uma dor pélvica crônica, ou de você vir a diagnosticar quando a doença já está num estágio muito avançado, que compromete aí a fertilidade, ou até mesmo órgãos nobres, como, por exemplo, o intestino, a bexiga. Muitas vezes existe esse acometimento devido ao atraso no diagnóstico. Sim. Não é raro a gente ver isso acontecer. Então, quanto mais cedo a gente consegue fazer um acompanhamento melhor, estar mais próxima daquela pessoa que convive com a endometriose e evita, assim, desfechos talvez não muito favoráveis ali no que a gente pensa sobre fertilidade, né, ou nos planos que aquela paciente deva ter a respeito disso. E assim, por que você acha que demorou tanto assim, ter esse olhar, já que é algo que acontece há muito tempo na vida de tantas mulheres? Por que os estudos, o diagnóstico, né, demorou tanto assim para alguém despertar e vamos cuidar disso? Algumas pessoas mais influentes, artistas, têm falado sobre isso. Sim. Isso também tem ajudado? Mas o que motivou antes esse despertar, você sabe? Com certeza, assim, a mudança do comportamento feminino em torno da sociedade, né? Hoje a gente tem muito mais mulheres à frente de muitos setores, né? Então, o protagonismo feminino que a gente vive hoje, ele não era visto até outro tempo. Então, isso despertou o interesse e a conscientização das próprias mulheres em buscar esse diagnóstico. Então, talvez essa mudança de lugar, ela tenha despertado exatamente esse aprofundamento, né, nas pesquisas. De fato, é bem possível. Agora, doutora Aninha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta continua essa conversa sobre endometriose com a médica Anne Caroline Amorim. Ela também é cirurgiã ginecológica, ou seja, especialista nesse tema. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com Toda Mulher. Hoje a conversa é com a médica Anne Caroline Amorim. Ela é cirurgiã ginecológica e a gente está aqui para falar sobre a endometriose, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento que vai dar mais qualidade de vida para essa mulher. E quanto mais cedo a gente descobre, melhor, né? A maiores as chances, né, de você conseguir lidar com essa doença que, infelizmente, ela não tem cura, não é? Ela tem acompanhamento, né? Agora, se você não procura cuidar dessa questão, se você não busca um especialista e não faz o tratamento, quais são os riscos dessa mulher? Geralmente, a gente fala do envolvimento dos órgãos que vão estar ali acometidos pela endometriose. Então, a endometriose, ela pode estar localizada somente no útero, que aí a gente dá o nome de adenomiose, ela é restrita ao útero, e a endometriose de forma geral. Então, ela pode acometer o intestino, pode acometer bexiga, ureteres, né, que são os canais que levam a urina do rim até a bexiga. Enfim, ela pode acometer vários órgãos do sistema reprodutivo, como as trompas, os ovários, né, e a pelve como um todo pode estar acometida e outros órgãos mais distantes também, nas formas mais raras. Ela se espalha. Ela se espalha. Mas é uma doença benigna, é importante a gente frisar, porque muitas vezes quando a gente fala esse termo, as pacientes já remetem ao câncer. Na verdade, a endometriose não é um câncer, ela é uma doença benigna.
e não tem cura, realmente. A gente precisa fazer um acompanhamento a longo prazo, principalmente na idade reprodutiva, porque existem casos em que a mulher pós-menopausa, ela reativa focos, mas isso não é a rotina, não é o comum, né? Mas existe essa possibilidade. E para evitar os desfechos piores, como, por exemplo, cirurgias muito radicais, né? Com retirada de, por exemplo, segmento intestinal, o que a gente pode fazer? Além do diagnóstico precoce, é não perder o acompanhamento. Então, esse acompanhamento, anualmente a gente vai estar ali vendo os exames de imagem, né? Muitas vezes uma paciente que há 2, 3 anos atrás não tinha indicação de cirurgia, já passa a ter. E quanto mais precoce a gente puder fazer a cirurgia, né? E nos casos em que tiver indicação, menos radical, menos invasiva. Então, o ideal é a gente sempre estar em acompanhamento para saber qual o melhor momento, qual o momento ideal de intervir naquela paciente. Aí você falou benigna, mas assim, a endometriose também, além disso, além dessa dor, além desse risco dela passar para outros órgãos, ela também pode provocar infertilidade? A gente tem alguma relação também com isso? Isso, exatamente. Então, algumas mulheres que têm endometriose podem ter um quadro de infertilidade. Algumas chegam até nós no meio da investigação, né? Já pesquisou outros fatores que podem gerar e não encontrou nada. Mas aí, no momento que faz o exame direcionado, acaba encontrando ali os focos. E aí, com isso, o que a gente tem? A distorção da anatomia. Então, aqueles órgãos que na pelve eram para estar dispostos de uma forma favorável à gravidez, à fertilização, na verdade, eles se tornam distorcidos. E com essa distorção, porque a endometriose ela inflama, e aí acaba causando as aderências, que é como se os órgãos estivessem colando um no outro. E aí, com isso, a gente não tem aquela mobilidade normal, né, dos órgãos da pelve. E aí, consequentemente, acaba tendo a infertilidade. Aí você falou a adenomiose, que está ali mais presente no útero, e a endometriose, que pode se espalhar. No caso das mulheres que estão entrando naquele período da perimenopausa, né, chegando naquele final dessa parte mais reprodutiva, como é que funciona? Porque a adenomiose, não é? Qualquer coisa você me corrige. Adenomiose, aliás, às vezes eu troco, viu, gente? Me perdoem. Mas a especialista costuma dizer que com o fim da menstruação ela também para, porque se alimenta, não é, com esse período, ela está ali por esse período. E a outra não, é completamente diferente. Qual que é a diferença de fato dessas duas? Só explica pra gente mesmo. Então, a adenomiose, ela é a endometriose restrita ali só ao músculo do útero, né? E aí, quando a mulher está menstruando todo mês, aquele útero ele começa a contrair de forma bem anárquica, bem intensa, e essa mulher sente muita cólica no período menstrual. Então, o quadro clássico é esse, é um sangramento intenso, com muita cólica, com muitos coágulos, que é o que elas mais relatam. Já a endometriose, não. A gente tem uma dor que ela é acíclica. Então, independente de estar menstruada, de não estar, né? Ou então no momento de evacuar, dor na relação. Então, ela passa o mês praticamente todo com dor, né? E tem ali, muitas vezes, dificuldade para engravidar. E existem essas duas diferenças. Nas mulheres perimenopausa e pós-menopausa, essa doença ela pode reativar, principalmente no contexto de terapia de reposição hormonal. Então, é algo que a gente tem que estar sempre alerta, né? Sempre acompanhando mais de perto essa paciente em específico, porque ela pode sangrar a qualquer momento, ela pode ter dor a qualquer momento devido à reativação da doença. Então, é importante a gente ter esse olhar de acompanhamento, né? De acordo com as queixas ali, e ter um cuidado muito importante na dose que a gente vai usar, na medicação que a gente vai usar. É claro que elas podem usar de forma segura, mas a gente tem que estar alerta ali em relação a esses efeitos colaterais e de reativação mesmo. Agora, a gente falou há pouco sobre um ponto que é muito importante. A mulher ela precisa aprender a se priorizar. Sim. Né? A gente tem essas questões que estão ali relacionadas ao nosso período fértil, ou não, ou pós, depois, mas assim, a gente percebe que nem sempre a gente é a prioridade da gente mesmo. Isso a gente vem falando muito aqui no programa, debatendo, chamando muita atenção para essa questão de se colocar também como prioridade. Porque não adianta eu cuidar de A, de B, de C, do trabalho, etc. e tal, e deixar a minha vida para depois, não é? Até porque, de repente, quando eu despertar para isso, já não dá mais tempo, né? Já entrei num período muito crítico.
Esse também é um desafio, você percebe, conversando com suas pacientes, essa resistência, essa falta de noção, ou sei lá, de percepção de que ela também deve ser prioridade? É sim, é bem recorrente, né? Na verdade, assim, muitas vezes esse papel de chamar ela mais para próxima de si mesma, eu acabo fazendo, né? Então ela chega lá com uma anemia muito intensa, né? E dias com dor, mas aí vai tomando um analgésico, um anti-inflamatório e vai passando e ela vai seguindo a vida, porque ela tem que dar conta de 1000 demandas, né, do dia a dia. E aí acaba que muitas vezes ela chega com essa anemia intensa e as consequências disso. Então vem a fadiga, né, a falta de concentração, a falta mesmo de disposição de forma geral. E quando a gente vai ver no exame está lá, né, várias alterações. Então muitas vezes eu preciso fazer esse papel de chamá-la para essa conversa de vamos priorizar a partir de agora, né? Porque senão daqui a pouco não tem como cuidar de todo mundo, não tem como dar seguimento lá no seu trabalho. E aí a gente acaba fazendo essa troca, né, de prioridades ali, pelo menos naquele momento em que ela precisa se cuidar, precisa parar de perder sangue, precisa parar de ser tão resiliente assim com a dor, que a resiliência é uma característica muito preponderante e precisa realmente ter um olhar que priorize ali aquele momento de se cuidar, de se tratar e de se amar. Por que não, né? Exatamente. Aí, quando ela compreende isso, você percebe a diferença, né? Daquela paciente que chegou ali com aquela resistência no consultório, com um certo medo, porque não deixa da gente sentir um certo medo, né? Porque quando você é responsável, por exemplo, e isso é a maioria das famílias brasileiras hoje, mães solos estão ali à frente desses lares, a mãe, a mulher, ela já chega no profissional, no médico, já assim, olha... com várias um certo resistências. medo, com uma insegurança, medo de encontrar alguma coisa séria ou não. Mas o ponto é, quanto mais cedo você procura o especialista para você fazer uma prevenção, não é, de qualquer coisa, menos risco você tem na vida. Isso, e até o nosso arsenal, ele se torna maior de opções. Então, muitas vezes, a mulher ela não necessariamente precisa passar por uma cirurgia tão grande, porque muitas vezes existe o medo de parar, né? Ah, eu vou parar quantos dias? São 30 dias? Como que eu vou viver 30 dias sem trabalhar? Minha família não vai, né, ter como esperar eu parar 30 dias. Sou eu que muitas vezes, a mulher relata isso, né? Sou eu que muitas vezes sou a única fonte de renda. Então, as realidades a gente precisa adaptar a cada tratamento. Então, se ela busca um tratamento de forma precoce, até as formas de intervenção, muitas vezes são menos invasivas e a gente consegue aí liberar com 7 dias para trabalhar, né? Diminui esse tempo. É claro que aquela que chega numa situação mais difícil, a gente vai precisar de um afastamento maior. Então, quanto mais cedo a procura, mais arsenal terapêutico a gente vai poder oferecer para essa paciente. Hoje, esse processo cirúrgico, por exemplo, para quem precisa, não é algo tão complexo assim. Já tem uma forma de fazer. Todo procedimento cirúrgico traz seus riscos. Não sou eu aqui a especialista para falar. Mas, assim, de repente, para reduzir esse medo, né? Essa insegurança dessa mulher, hoje em dia, vamos chamar tecnologia ou mesmo a medicina já avançou ao ponto de dar essa assistência de uma forma mais segura para essa mulher. Neste caso da endometriose, já existe esse avanço? E constantemente a gente tem melhorado nisso, né? A cirurgia da endometriose ela é uma cirurgia complexa, de todas as formas que se pode pensar. Mas a tecnologia ela tem nos ajudado de que forma? De trazer uma forma mais segura de operar a paciente. Então, a gente veio aí de um tempo longo de cirurgia laparoscópica, que é aquela cirurgia que as meninas chamam de dos furinhos, né? Todo mundo aí já conhece a cirurgia dos furinhos. Então, hoje em dia, a gente está evoluindo para a cirurgia robótica, que já é uma cirurgia mais precisa, em que você tem uma amplitude da visão ali da pelve em 3D para o cirurgião. Então, a gente consegue oferecer para a paciente mais segurança, por mais que a doença chegue para a gente de forma avançada. E aí, contribuindo assim de forma direta na melhora e nos melhores resultados, né, para essa paciente. E o pós-operatório depende da paciente também, de como ela vai lidar com esse pós-operatório, não é? Sim. É você entender que nesse momento você precisa se cuidar, ficar quietinha, cuidar de si e lembrar que sua vida precisa dessa atenção, né? Dessa pausa, né? Sim. E aí há toda uma discussão
né, desde a descoberta do diagnóstico até a decisão de fazer ou a necessidade de fazer uma cirurgia, e você, como especialista, está ali já pronta para ouvir, para tirar nessas dúvidas. Exatamente. Por isso é importante a gente ter um especialista. E tem bastante especialista. O pessoal da área de medicina, os médicos já estão mais atentos. Você percebe que tem aumentado? Tem aumentado, né? É algo que a longo prazo, cada vez mais se formam mais pessoas com essa capacitação, com esse olhar. E a endometriose é algo tão frequente que ela se torna ali uma necessidade mesmo. Então, mesmo que o profissional ele não faça a cirurgia, mas a endometriose ela está entre as primeiras abas que se abrem ali no momento do diagnóstico. Então, pelo menos a chegar ao diagnóstico e encaminhar para um local onde se faça a cirurgia, o acompanhamento, enfim, esse é o objetivo principal, né? É você ter a endometriose como uma hipótese e aí trabalhar naquele diagnóstico. Daí em diante, aí a gente consegue fazer esse direcionamento da paciente, seja via SUS, seja via particular, enfim. Ou seja, sentiu aquela dor, começou a menstruação, período menstrual reprodutivo, sentiu aquela dor intensa, aqueles incômodos, não é? Os sinais que a doutora Anne já falou aqui pra gente. Procure um especialista. Com certeza. Somente um especialista habilitado vai poder te dar um diagnóstico correto e vai te ajudar nesse processo, não é, de tratamento dessa doença que tem, né, tá aí, infelizmente existe, mas que pode ser controlada. E qual que é a tua mensagem para essas mulheres que estão em casa e de repente estão assistindo a gente sobre a endometriose, sobre autocuidado? Então, em primeiro lugar, o autocuidado de forma geral, né? De vocês, então, priorizem isso. Estejam atentas aos sinais. Então, por exemplo, se você menstruava de um determinado ritmo, de uma determinada forma, e isso mudou, esteja atenta a esses detalhes, comente sobre isso com a pessoa que lhe acompanha, o especialista que já te acompanha na sua rotina, e não percam a rotina, né, de fazer todo ano, para poder investigar caso você tenha aí alguma alteração, ou na duração do sangramento, na intensidade das cólicas também, se você antes sentia algo mais leve, e isso começou a te preocupar e a te limitar ali nas suas atividades. Então, é muito importante estar atenta a esses sinais e priorizar ali, pelo menos uma vez ao ano, na rotina ginecológica, levar essas queixas para que sejam ouvidas e devidamente valorizadas. Pelo menos uma vez ao ano, um check-up, né? Um check-up geral, exatamente. É isso aí. Obrigada pela tua presença, Eu que agradeço. doutora Anne. Esse espaço é nosso, é feito para que nós, mulheres, tenhamos mais visibilidade e voz às questões que estão no nosso universo. Sempre que tiver alguma coisa, alguma novidade, vem aqui que a gente bate novamente esse papo assim para trazer mais informação para todo mundo. Obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.